algures no Pacífico Norte, a 800 metros de profundidade, um peixe flutua quase imóvel. A cabeça é transparente, não de cor clara, transparente. Os órgãos internos visíveis através de uma cúpula de líquido que cobre o rosto como um capacete de vidro. Dentro dessa cúpula há duas esferas verdes e brilhantes apontadas para cima, em direção ao clarão difuso que vem da superfície, a centenas de metros de distância. Cientistas conheciam este peixe desde 1939. Tinham exemplares em museus. Achavam que os dois pontos nas laterais do rosto, que pareciam olhos, eram mesmo os olhos. Demoraram 65 vezes a perceber que estavam enganados. Os dois pontos são as narinas. Os olhos são as esferas verdes dentro da cúpula transparente. E essas esferas conseguem rodar. 2004, Bruce Robison e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, usaram um veículo submarino com câmera de alta definição para observar este peixe vivo pela primeira vez no seu habitat natural. Os exemplares capturados chegavam sempre à superfície com a cúpula destruída pelo choque de pressão. Ninguém sabia que ela existia. Nas fotografias dos museus, o peixe parece ter os olhos fixos a olhar para cima. Que Robison e Reisenbichler viram no vídeo foi completamente diferente. As esferas rodavam. Podiam apontar para cima para detectar silhuetas de presas por cima da cúpula. Podiam virar-se para frente quando o peixe ia comer. Esteve 65 anos exposto em vitrines de museu. Que fazia de facto só descobrimos no século XXI. Macropinna microstoma, o peixe barril, primeira prova de que os animais que vivem no oceano profundo encontraram respostas para problemas que nós demoramos décadas a reconhecer sequer como problemas. Exploramos menos de 25% do fundo do oceano, com detalhe suficiente para dizer que sabemos o que lá está. O resto é cartografia imprecisa e coluna de água por amostrar. O oceano profundo ocupa 95% do espaço habitável do planeta em termos de volume. E a maioria do que vive lá embaixo permanece, na prática, desconhecida. O que já conhecemos é suficiente para perceber que o fundo do oceano tem as suas próprias regras sobre o que pode ser um olho, o que pode ser um organismo, o que pode ser um indivíduo, as suas próprias respostas à escuridão, à pressão, ao frio, à escassez de alimento. Os animais que vamos ver não são estranhos, porque a evolução os tratou com capricho. Cada uma das suas características é a solução para um problema específico colocado por um ambiente que há milhões de anos testa o que funciona na escuridão e a que temperatura. Alguns desses problemas foram resolvidos de formas que contradizem ideias que damos por garantidas sobre o que pode ser um corpo vivo. Começamos a 800 metros. Deixemos. A cúpula transparente da macropina não é apenas a adaptação mais fotogênica do oceano profundo. Tem uma função que o peixe partilha com outro animal na mesma faixa de profundidade. E essa ligação diz muito sobre como funciona o ecossistema da zona mesopelágica. Sifonóforo. A praia dúbia não é um animal. Ou é, dependendo de como se define animal. É uma colônia de indivíduos geneticamente idênticos. Clones de um único ovo, em que cada um está especializado numa função concreta que nenhuma outra parte da colônia consegue desempenhar. Nectóforos nadam. Os gastrozoides digerem. Os gonozoides reproduzem-se. Os palões produzem tentáculos com nematocistos. Nenhum desses indivíduos, isolado, consegue sobreviver. O organismo que formam em conjunto pode atingir 40 metros de comprimento. 40 metros, mais do que o maior autocarro articulado alguma vez fabricado na Europa. Uma baleia azul mede entre 25 e 30 metros. Praia dúbia é maior do que uma baleia azul e, ainda assim, é invisível a maior parte do tempo. Corpo é semitransparente, gelatinoso,
quase dissolvido na água. Visto de cima, da superfície, não produz qualquer silhueta reconhecível. Flutua, deixa cair os tentáculos para baixo, vários metros abaixo da cadeia de indivíduos que formam o seu corpo, e espera. Quando algo rosa esses tentáculos na escuridão, os nematocistos disparam, paralisam, e o gastrozoide mais próximo começa a digerir. A macropinna microstoma rouba comida aos sifonóforos. Aproxima-se dos tentáculos o suficiente para apanhar o que já está paralisado, mas sem tocar diretamente nos nematocistos. A cúpula transparente que cobre a sua cabeça, além de alojar os olhos rotativos, funciona como escudo contra o veneno do sifonóforo, peixe que usa o animal mais comprido do planeta como armadilha de comida. Protege-se dessa armadilha com o equivalente biológico de uma viseira de plástico. Dois animais na mesma faixa de profundidade, um que é muitos, o outro costuma o jantar mais fundo. Entre os 150 e os 1.500 metros, existe algo que está aqui desde antes de existirem dinossauros, o tubarão-cobra, Chlamydoselacus anguineus, corpo cilíndrico de 1,5 m a 2 metros que se move em ondulações sinuosas como uma enguia. Embora não tenha nada a ver com enguias, 6 pares de fendas branquiais em vez dos 5 da maioria dos tubarões. Fendas são orladas por filamentos dérmicos que lhes dão o aspecto de uma gola de renda, o traço que dá nome ao animal. A boca, quando abre, expõe 3 filas de dentes. Cada dente tem 3 pontas. No total, 300 dentes em 25 fileiras. Não para cortar, para réter, peixe, um cefalópode ou o que quer que entre nessa abertura fica preso numa rede de pontas viradas para dentro. Não há saída para frente. A única direção é o esôfago. O tubarão-cobra engole inteiro. Consegue abrir as mandíbulas o suficiente para ingerir presas, com mais de metade do seu próprio comprimento corporal. Graças à flexibilidade das mandíbulas e à ausência dos elementos ósseos, que limitam a abertura da boca noutros tubarões. Mas o que torna o tubarão-cobra genuinamente perturbador para a biologia não é a boca. É o tempo de gestação. Chlamydoselachus sanguineus tem o período de gestação mais longo conhecido em qualquer vertebrado, 3,5 anos. Uma cria de tubarão-cobra passa 3 anos e meio a desenvolver-se dentro da mãe antes de nascer. Os elefantes, a quem se atribui a gravidez mais longa entre os mamíferos, gestam 22 meses. O tubarão-cobra supera os mais de 1 ano. E a linhagem a que pertence está no oceano, sem alterações apreciáveis desde o Cretácico. As fotografias que temos hoje deste animal poderiam ter sido tiradas com as mesmas proporções e a mesma anatomia há 100 milhões de anos, quando os mosassauros ainda nadavam nesses mesmos mares. Não é um fóssil. É um animal que vive agora mesmo no oceano, com as mesmas soluções que encontrou há 100 milhões de anos, porque essas soluções continuam a funcionar e o oceano profundo não lhe deu razões para as mudar. Descem, e onde o tubarão-cobra aguarda com a sua rede de 300 dentes, a enguia pelicano aguarda com uma estratégia completamente diferente. A Eurypharynx splenoides atinge os 80 centímetros de comprimento. O corpo é escuro, quase negro, quase invisível nas águas, entre os 500 e os 3.000 metros de profundidade. Os olhos são pequenos e praticamente não funcionam como órgãos de visão. Deteta o que a rodeia, principalmente através da linha lateral, o sistema sensorial que capta variações de pressão na água. A mandíbula da Eurypharynx pode expandir-se até atingir várias vezes o volume do corpo do animal. Não é metáfora. A boca consegue abrir-se ao ponto de conter algo muito maior do que o resto do peixe. O estômago expande-se da mesma forma. O animal consegue engolir presas que superam a sua própria massa corporal.
e na ponta da cauda traz algo que os investigadores demoram a identificar nos primeiros vídeos. Um órgão bioluminescente, extremidade que emite flashes de luz rosada ou avermelhada na escuridão. Ninguém observou diretamente a Eurypharynx ao usá-lo para atrair presas, mas a posição, a capacidade de emissão e o comportamento do animal, quando nada perto de presas potenciais, sugerem que a cauda funciona como isco, a escuridão como palco, a própria luz como anzol. Um animal mal que não vê, que caça com mandíbula expansível e um isco bioluminescente na cauda a 2.000 metros de profundidade, onde a pressão ultrapassa as 200 atmosferas. Ainda mais fundo, espaço de água entre os 200 e os 2.600 metros de profundidade, vive algo cuja linhagem está no planeta há 450 milhões de anos. A quimera, os peixes-fantasma, gênero Hydrolagus e família Callorhynchidae, entre outros. Tubarões e as raias pertencem à classe Chondrichthyes, os peixes cartilaginosos. As quimeras também são condríctios, mas a sua linhagem separou-se da que daria origem aos tubarões há 450 milhões de anos. São, nesse sentido, tão distintas de um tubarão quanto um tubarão é distinto de uma truta. Partilham a cartilagem. O resto do plano corporal seguiu outro caminho. Tem olhos grandes, de um verde pálido e leitoso, adaptados à luz mínima disponível. Pele é lisa, sem escamas denticuladas. Movimento não é o do tubarão musculado e veloz. É um planar lento e quase solene com as barbatanas peitorais abertas, como uma manta-raia em câmara lenta. Tem um espigão venenoso na base da primeira barbatana dorsal. E os machos têm 3 pares de claspers. Claspers são os órgãos de transferência de esperma nos condríctios. A maioria dos tubarões machos tem um par na região pélvica. Os machos de quimera têm isso, mas também tem algo que nenhum outro peixe tem. Um tentáculo frontal, pé clasper adicional na região cefálica, na testa, coberto de pequenas espinhas. Atua durante a cópula para segurar a fêmea pela barbatana peitoral, enquanto os claspers pélvicos se posicionam. Um apêndice reprodutor na testa. A solução que a evolução encontrou para o problema da cópula a 1.500 metros de profundidade, em escuridão quase total, com um corpo concebido para planar em vez de agarrar. A linhagem que chegou a essa solução está no oceano há 450 milhões de anos. Para ter noção da escala, quando os antepassados das quimeras já nadavam nos mares do Silúrico, o primeiro vertebrado terrestre ainda não tinha saído da água. Sedimento do fundo oceânico, entre os 2.500 e os 5.000 metros, acumula o que cai lá de cima. Matéria orgânica, restos de plâncton. E, a intervalos de anos ou décadas, algo muito maior, uma baleia morta. Quando um cadáver de baleia chega ao fundo, desencadeia uma sequência de colonização que pode durar décadas. Primeiro os carniceiros móveis, tubarões abissais e crustáceos, que consomem a carne em semanas ou meses. Pois, quando o esqueleto fica exposto, algo diferente. Osedax, descoberto em 2002 por uma equipa do Mbari no canhão de Monterey, a 2.891 metros de profundidade, nos ossos de uma baleia cinzenta. Investigador Robert Vrigenhoek liderou a análise. Publicaram os resultados na Science em 2004. O nome escolhido vem do latim, Osedax, devorador de ossos. As fêmeas de Osedax medem entre 2 e 7 centímetros. Têm plumas avermelhadas na extremidade superior, que funcionam como guelras. Na extremidade inferior, têm raízes verdes que penetram no osso. Essas raízes secretam ácido que dissolve a superfície do osso. Dentro das raízes vivem bactérias simbióticas que digerem o colagênio e os lípidos libertados pela dissolução. As gorduras e proteínas do interior do osso chegam à fêmea através das bactérias. O verme não tem boca, tem estômago.
Alimenta-se inteiramente através das suas raízes ácidas e das suas bactérias. Até aqui a fêmea. Agora os machos. Os machos de Osedax são microscópicos, 1 milímetro. Quando uma larva de Osedax cai sobre o osso, se encontrar um lugar livre, torna-se fêmea e começa a escavar. Se cair sobre uma fêmea já instalada, torna-se macho e fica dentro do tubo gelatinoso que envolve o corpo da fêmea. Dentro desse tubo, entre 50 e 600 machos por fêmea. Machos que nunca saem, que existem como reservas de esperma até a fêmea precisar deles, que são, em termos funcionais, órgãos reprodutores externos a viver com autonomia celular dentro de outro indivíduo. Espécie em que os machos são literalmente parte do corpo da fêmea. Não são simbiontes, não são parasitas. São reprodutores armazenados. E quando o osso da baleia se esgota, os Osedax morrem, a colônia inteira. O que foram capazes de fazer? Dissolver e processar um esqueleto de baleia em 5 a 10 anos, devolvendo ao ciclo oceânico os minerais e lípidos que sem eles ficariam inacessíveis durante séculos no fundo, termina quando o recurso acaba. Os Osedax aparecem onde nenhum outro animal consegue chegar, para fazer o que nenhum outro animal consegue fazer. E nos últimos metros da descida, entre os 3.000 e os 7.000 metros, há espaço de água onde a pressão ultrapassa as 700 atmosferas, vive um polvo Teudis. Chamá-lo fofo é a reação imediata quando aparece em vídeo, porque as barbatanas que usa para se propulsionar, posicionadas por cima dos olhos, dão-lhe um perfil que lembra vagamente as orelhas de um elefante, ou, dependendo de quem olha, as orelhas da personagem de animação que lhe deu a alcunha popular. Nome informal é polvo Dumbo. Não tem saco de tinta. A 5.000 metros de profundidade, a tinta não teria qualquer utilidade. A escuridão já o torna invisível. Abdicar dessa reserva de energia é o tipo de decisão que a evolução toma quando uma estrutura deixa de ser necessária tempo suficiente. Também não faz o que a maioria dos polvos faz com a comida. Polvos de água superficiais mordem, injetam saliva tóxica, desmembram, processam. Grimpoteutis abre a boca e engole. Os vermes poliquetas, os copépodes, os pequenos crustáceos que encontra no sedimento ou na coluna de água imediata entram inteiros. A 5.000 metros, a energia disponível para processar comida é tão escassa que o corpo a direciona para outras funções. Este sistema digestivo adaptou-se para gerir o que chega sem mastigar e reproduz-se ao longo de todo o ano. A maioria dos cefalópodes tem ciclos reprodutivos que terminam com a morte. A fêmea põe os ovos, vigia-os e morre quando eclodem. Grimpoteutis mantém ovos em diferentes estágios de desenvolvimento em simultâneo, dos descendência de forma contínua. Há profundidades onde cada oportunidade de alimentação é imprevisível. Apostar na reprodução sazonal é uma estratégia que a seleção natural descartou. Existe registro de Grimpoteutis a 6.957 metros, no fundo de uma fossa do Oceano Índico, registrado em 2020 durante uma expedição do Schmidt Ocean Institute. Cefalópode documentado a maior profundidade de sempre. A essa profundidade, a pressão que o oceano exerce sobre cada centímetro quadrado do animal equivale ao peso de 700 kg. 7 animais que vimos partilham o mesmo ambiente. Ausência de luz, pressão extrema, temperatura perto de zero, escassez de alimento. O que os distingue é a resposta que cada um deu a essa combinação de condições. A física do oceano profundo define os problemas. A evolução encontra as soluções com os materiais disponíveis durante o tempo que for necessário. Peixe-barril demorou milhões de anos a desenvolver uma cúpula transparente com olhos rotativos para roubar comida ao sifonóforo,
que demorou os seus próprios milhões de anos a construir um corpo de 40 metros feito de indivíduos clonados com funções únicas. Tubarão-cobra chegou à sua solução há 100 milhões de anos e não a reviu porque continua a funcionar. A quimera chegou a dela há 450 milhões de anos. E também não. Os Dax encontrou a sua num recurso. O osso de baleia, que a maioria dos ecossistemas considera inacessível, e encontrou-a com uma arquitetura corporal em que os machos existem dentro das fêmeas porque a evolução não teve razões para os construir de outra forma. Espanto que estes animais provocam não é arbitrário. Cada traço que os torna difíceis de encaixar nas categorias que usamos para entender a vida tem uma história que termina sempre no mesmo lugar, um problema de sobrevivência e a única solução que o tempo disponível e os recursos do corpo conseguiram produzir. Documentamos em detalhe menos de 25% do fundo oceânico. Modelos de biodiversidade abissal sugerem que existem entre 500 mil e 10 milhões de espécies animais no oceano profundo, dependendo das métricas usadas para a estimativa. Descrevemos cientificamente cerca de 250 mil espécies marinhas no total. As contas não fecham. Cada expedição às águas profundas, com veículos de última geração, traz espécies por descrever. Em 2023, uma expedição à área marinha protegida das Galápagos encontrou mais de 30 espécies potencialmente novas numa semana. Em 2024, uma exploração das fossas do Pacífico Sul documentou comunidades adais com organismos que os investigadores não conseguiam atribuir a gêneros conhecidos. Inventário do fundo do oceano está numa fase comparável àquela em que estava a taxonomia terrestre no século XV. Não começamos. Vimos os primeiros exemplares do que lá está. E o que lá está resolve problemas com soluções que há milhões de anos não conseguíamos imaginar, porque não tínhamos acesso ao lugar onde eram colocados. O Oceano Profundo é o laboratório mais antigo do planeta, 3.800 milhões de anos, e realiza experiências sobre o que pode ser um corpo vivo. 7 animais deste episódio são 7 respostas que esse laboratório produziu e que as câmaras do ZeroVisi conseguiram documentar nos últimos 20 anos. A questão que fica não é o que existe lá embaixo. A questão é há quanto tempo o que existe lá embaixo está à espera de ser descoberto. Possivelmente muito mais tempo do que existimos enquanto espécie.